Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da trilogia Voraz, da autora Lani Queiroz. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês A Corrupção, o segundo livro da trilogia, no qual teremos 420 páginas para nos aventurar. Quem nos trouxe foi a editora Qualis. Lembrando que esse vídeo vai especialmente para a nossa aventureira Micaele Soares, que foi quem indicou essa trilogia para que eu estivesse lendo e trazendo para vocês. E Micaele, você arrasou na sua indicação. Bem, vamos continuar então a história de Andréas e Maia. Lembrando que lá no primeiro livro foi onde eles se encontraram, né? Que o primeiro livro foi a iniciação. Então eles se encontraram, onde eles se envolveram. A nossa Maia buscando uma vingança, no qual caiu por terra a partir do momento que ela se envolveu com ele e se descobrindo amando aquele mundo obscuro dele. Se descobrindo amando aquela prática de BDSM, aonde ela é submissa, aonde ela vai sentir dor e prazer na relação sexual. Lembrando que ela, por mais que ela viu que ela iria perder ele, ela ainda foi com a sua vingança até o fim, passando informações para a Valesca, que foi a agente federal, que se aproximou dela com motivos que a Maia não sabia e acabou a usando para que o plano da Valesca desse certo. E termina com a nossa Maia sendo confrontada não somente pelo nosso Andrés, mas por toda a sua família, por sua traição. Já nesse segundo, nós vamos ver que realmente o nosso Andrés, ele tá com muita raiva. Ele tá com muita raiva porque sim, gente, ele se apaixonou por essa menina. Sim, ele queria essa menina do lado dele. Por mais que ele vá se casar com a Isabelle ainda, ele não quer abrir mão dela. Então, aquele contrato de 4 meses não vai existir mais. Que ele tem na cabeça dele que ela ficaria do lado dele pro resto da vida. Só que quando descobriu tudo isso, quando ele pontuou tudo, o risco que ele correu, a família dele correu, enfim, tudo, fez com que ele sentisse muito ódio. Porque ali ele viu que ele não poderia mais ficar com ela, porque a família estava exigindo a morte dela. Ali ele viu como ela mentiu para ele, então todas as vezes que ela disse eu te amo, foi uma mentira. E aí ele fica com raiva dele, de mesmo saber que aquele olhar dela dizia que ela era encrenca, dizia que tinha alguma coisa por trás, ele deixou que esse lado dele que falava mais alto se calasse e ele continuou com essa menina. Então, assim, o castigo dela no primeiro momento vai ser bem pesado, eu tenho que dizer pra vocês. Foi algo assim, nossa, gente, eu fiquei com tanta dó dela. Porém, quando a Isabelle também chega e querendo participar, querendo também afligir dor naquela menina para tirar toda a raiva dela, porque afinal de contas a Maia em muitos momentos enfrentou ela, a Maia em muitos momentos desafiou ela. Então a raiva dela tá muito grande. Mesmo assim, gente, o André estando dessa forma, ele não aceita que ninguém toque ela. Como ele diz, o único que fará alguma coisa com ela, que vai castigá-la, será ele. Mas a sua mãe, por conta que a sua mãe no passado teve uma menina, no qual ela gostava muito dessa menina, e essa menina teve uma morte muito trágica, e quando ela olha para Maia, ela se recorda que se aquela menina estivesse viva, seria tão linda, tão ingênua, igual a Maia, ela acaba transferindo esse amor para Maia. Então ela protege a Maia da forma que pode. A mãe dele acaba cuidando da Maia, cuidando dos seus ferimentos, faz com que ele tire ela daquela parte do calabouço aonde é torturado e leva ela para a parte aonde eles tinham ali um momento de prazer deles. Então ela se aproxima da Maia, ela descobre mais sobre a Maia, ela descobre tudo o que aconteceu, por que a Maia fez isso, ela descobre tudo. E ela fala que vai fazer com que o Andrés não chegue perto dela. Gente do céu, a Isabelle, ela tá infernizando tanto o Andréas porque ela quer a Maia morta. Principalmente assim, como presente de casamento, eu quero a morte dela. Você me deve isso. Gente, a Isabelle me deixa louca. Me deixa louca. Eu compreendo ela, eu compreendo. Mas se ela amasse o André, ainda vai lá. Mas não é só por jogo de poder, tá, filha? Você ganhou. Você vai ser a senhora Andréas. Você vai ter o poder absoluto. Então deixa a menina em paz. Para de querer matar a menina.
Porque depois que eles conseguirem pegar a Valesca, depois, né, que é a agente federal, depois que eles conseguirem descobrir mais a fundo os outros envolvidos, então automaticamente o André será obrigado a libertar a nossa Maia, porque a mãe dele exige. Só que ele tá ficando longe dela e ele tá de mau humor. Gente, ele não consegue ficar com outra submissa, ele não consegue nem pensar em outra submissa. Ele ainda tem que lidar com a Isabelle. Lembrando que a Isabelle é um sexo morno e ele precisa de mais. E ele tá enfrentando muitos problemas com outros comparsas dele, com outros aliados dele, enfim. Ele tá enfrentando muitos problemas e ele não consegue extravasar, porque ele sabe que o pau dele, como se diz, não vai levantar para outra mulher. E somente a Maia, até hoje, conseguiu fazer com que ele conseguisse, em uma única sessão, se sentir tão aliviado. Então, ele vai ficar nesse segundo livro com aquele pensamento, né, de raiva dela, mas ao mesmo tempo desejando. Passa-se um tempo onde ele está trabalhando igual um louco, porque ela era uma excelente advogada e ela ajudava ele nos casos dele, e ela era muito brilhante, e ele ainda tem esse problema, porque ninguém chega aos pés dela, ninguém consegue dar conta do serviço dela como ela dava, ninguém consegue ajudá-lo a esclarecer as coisas como ela conseguia, fazendo com que ele fique mais miserável ainda. Só que o nosso Andréas, ele começa a pensar em um jeito de, quando eles resolverem toda essa situação, ele poder prendê-la em algum lugar onde nem mesmo a sua mãe a encontre. Porque na cabeça dele, ele pensa assim, ela ainda é minha, eu sou o dono dela, então eu posso usá-la conforme eu quiser, quantas vezes eu quiser. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar usando e abusando dela, e assim, quando chegar o momento de libertá-la, eu finjo que liberto e prendo ela. Simples assim. Até eu enjoar. Quando eu enjoar, eu libero. Ou mato, sei lá, né? Tá, você vai enjoar? Tá, meu filho. Você vai enjoar igual eu enjoei de chocolate, né? Você vai enjoar igual eu enjoei de chocolate, meu filho. Dessa forma, ele acaba levando ela para uma viagem. Uma viagem essa que seria de 2 dias, para que ele pudesse resgatar. Vou dar esse spoiler para vocês, para que pudesse resgatar um dinheiro aonde o Breno tinha desviado. E o Breno colocou esse dinheiro no nome dela, tá? Vou dar esse spoiler para vocês. Então ele acaba viajando com ela. Até esse momento que eles viajam, gente, ele começa a ficar firme e ele não vai encontrá-la mais. Por mais que o corpo dele arda de desejo, ele não vai encontrá-la. Ela pede para ele uma trégua, porque assim, essa autora, ela coloca também, né, nessa prática de BDSM alguns apelidos que, para quem não está acostumado, então realmente é muito ofensivo. Só que quando ele chama ela desses apelidos dentro ali do calabouço, no momento que eles estão tendo aquela sessão de dor e prazer, é super válido, isso faz com que ela fique mais excitada. Mas fora, com a voz, com uma tonalidade de raiva, de ódio, isso magoa. Então ele faz isso de propósito, que é, por exemplo, chamar ela muito de cadela, mas não é de uma forma carinhosa, vamos dizer assim, é de uma forma que magoa ela. Então ali ela acaba pedindo uma trégua e dizendo a ele que esses dias que eles vão ficar juntos, que então eles tenham só sexo, nada mais. Que ela não vai dizer que ama ele, que ela vai só aproveitar esse momento, porque ela sabe que quando ela retornar, ela vai ser libertada. E assim, gente, ele acaba se rendendo e assim ele acaba indo. E vou dizer para vocês que daí vão ter umas sessões bem assim, né? Porque afinal de contas, já faz tempo que eles não têm essa sessão, então a sessão vai ser assim bem pesadinha, a sessão vai ser bem prazerosa para os dois. Quando eles retornam, então a Maia sabe que acabou, porque ao retornar, ele não levou ela para sua cobertura. Não, ele levou ela para o calabouço, na parte onde tinha prazer, mas levou ela para o calabouço. E ali ela viu que ela não tinha mais chance com ele, que ela realmente teria que seguir sua vida. Porém, gente, a nossa Isabelle, ela mete os pés pelas mãos. Ela vai atrás da nossa Maia. E ali vai acontecer coisas que vai fazer com que o nosso Andrés repense tudo. E ele veja que ele ainda é louco por aquela menina, ele nunca fala que tá apaixonado, óbvio, que ele é louco por aquela menina e que ele não vai abrir mão dela. Ele poderia até pensar em deixar ela aí,
Mas com o que a nossa Isabelle fez com que ele repensasse, com que ele quisesse ficar com ela. Então, gente, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Eles estão voltando mais ou menos naquela situação, porque ele diz para ela que ainda não confia nela. Eles vão se aproximar mais, eles vão conseguir ali conversar. Ela vai saber mais sobre ele vai saber mais sobre ela. Então, ele vai estar ali entre confio ou não confio, ou confio desconfiando, mas ele vai se abrir mais a ela. Porém, quando você acha que vai estar tudo resolvido, quando você acha que ele vai enfrentar a família para ficar com ela, quando você acha que ele vai mandar a Isabelle para puta que pariu, falando não me caso mais com ela, algo inusitado acontece. Algo envolvendo o nome da Maia, algo que faz com que ele não pense, algo que faz com que a revolta dele surja de uma forma tão intensa, que o castigo dado por Maia é 100 vezes pior ao castigo que foi dado no primeiro livro. Eu falo para vocês o seguinte, ele não perdoou ela. Ele não perdoou. Porque as provas que chegaram na mão dele, ele não titubeou em acreditar. Ele não pensou em chegar nela e jogar na cara dela, em confrontar. Ele não pensou em ver se aquelas provas eram reais. Ele tomou como verdade. Então, ele não perdoou. Lembrando que nesse meio tempo, a nossa Maia, ela vai correr risco, porque os desafetos do nosso Andrés vai acabar retornando ali, né, e usando ela. E assim, gente, vai terminar de uma forma tão dolorosa, vai terminar de uma forma tão desesperadora para o nosso Andrés, que eu digo para vocês que eu não fiquei muito abalada, porque eu sabia que no terceiro livro ia ser diferente. Mas se não tem o terceiro livro, eu digo para vocês que eu ia chorar igual o André estava chorando naquele momento. Porque naquele momento, aonde o mundo dele desaba, aonde ele encontra a Maia, e ele vê o que fizeram com ela, naquele momento o mundo dele se destroça. Naquele momento, ele não liga de dizer que está apaixonado por ela. Naquele momento, ele não liga de chorar e pedir perdão. Mas será difícil ela perdoar. Então, esse segundo livro, então vai ter um momento mais... aí as sessões já diminuem um pouco, né? Então, no momento deles de sexo mais intenso, a autora, então, ela acaba não relatando tanto. Então, assim, é só o primeiro que é um pouco mais assim, tá? Mas depois já se torna, assim, algo bem mais tranquilo de ser lido, algo que eu já trouxe aqui para vocês, né? Então, esse segundo aqui, então tem muita reviravolta, porque como o primeiro a gente acaba descobrindo o segredo da Valesca, você fica, cara, eu não imaginei isso, porque realmente eu não imaginei nada disso, eu imaginei 1001 coisa menos isso. E o segundo é a mesma coisa, a reviravolta é tão grande, as coisas que vêm aparecendo é tão intensa, que você fica louca para saber o que vai acontecer no terceiro. E eu digo para vocês que o terceiro também tem muita coisa acontecendo, tem muitos segredos vindo à tona, e lembrando que a nossa Maia, aqui nesse segundo, ela descobre, através de alguns acontecimentos, que ela gosta desse mundo obscuro, que ela gosta desse mundo mafioso, que ela gosta desse mundo ilícito. Então, prepare-se, porque o terceiro vem também para fechar com chave de ouro. Agradeço muito a sua companhia, fique com Deus e até a próxima.